parece incrível, mas quanto mais as pessoas buscam um propósito, mais elas se sentem perdidas na direção que elas vão. Isso acontece porque não é o propósito em si que dá sentido à vida, mas é o sentido da sua vida que define os propósitos que você estabelece. Eu sou Ellen Dalla e te convido a mudar a sua realidade, mudando a sua mentalidade. Tem momentos na vida da gente que tudo que tem ao nosso redor é barulho, confusão e tumulto. E o nosso propósito é aquilo que a gente faz apesar da confusão, apesar do barulho, apesar do tumulto que está do lado de fora. Sabe por quê? Porque a gente tem um sentido muito claro e é a clareza sobre esse sentido que faz com que a gente divida esses passos em passos menores, que são os propósitos que a gente cumpre para chegar lá. Então, a pergunta que você precisa se fazer agora é o seguinte: tô sem propósito? Mas será que eu sei o sentido que eu estou indo? Qual é o sentido da minha vida? Antes de você pensar em propósitos definidos, é preciso que você saiba a direção que você vai. Complicou? Então vamos descomplicar. Imagina que o sentido da minha vida seja transformar a vida de muitas pessoas. Então, por meio de que eu vou fazer isso? Por meio da psicologia, que é o que eu tenho mais facilidade. Esse é o meu talento. Entender sobre as pessoas, ouvir o que as pessoas têm para falar. E aí eu pego essa profissão como um meio para me guiar em direção a esse sentido. Ok, tudo certo. O propósito são os pedaços do caminho que eu traço em direção a esse sentido. Então, dentro do sentido da minha vida, que é transformar a vida das pessoas, a psicologia é um instrumento. E para que eu aplique esse instrumento de uma maneira poderosa, eu vou dividir esse percurso em propósitos. Então, o primeiro propósito foi me formar em psicologia. Cumprido. Estagiar em psicologia, cumprido. A partir daí, fazer cursos extras, fazer pós-graduação. E cada etapa, um propósito. A partir daí, começar um trabalho na rede social, começar um podcast, começar a entregar conteúdo de valor. Mas começar, a gente sabe que não é terminar. Essas etapas, que são os nossos propósitos, também são divididos em pequenos objetivos. E a importância da gente começar e terminar cada objetivo ou cada meta, que são objetivos menores, tem uma relação direta com a clareza que você tem sobre os seus propósitos que te levarão ao sentido da sua vida. Então, o nosso maior desafio é entender qual é o sentido que você vai. Mas vamos supor que você pense assim: Ellen, mas isso aí não, porque você já sabe o seu propósito, você conhece, porque as pessoas amam não fazer nada até encontrarem um propósito definido. E isso não vai acontecer. Pode ficar tranquilo, tranquila, porque isso não acontece. Isso é uma grande viagem. Quer dizer, pode acontecer num caso ou outro, mas não é a regra, é a exceção. A regra é a gente definir um sentido e usar qualquer instrumento para nos levar para esse sentido. Vamos supor, então, que eu não escolhesse a psicologia, eu escolhesse, vamos supor, a filosofia. Ah, não, mas vamos usar um outro exemplo, porque parece assim coisa para gente inteligente ou para gente que tem uma condição especial. Vamos supor que eu escolhesse fazer bolo para transformar a vida das pessoas, tá? E aí, por meio do bolo, a pessoa, toda vez que vai comemorar alguma coisa, vai comprar um bolo de mim, tá? E eu transformaria a vida das pessoas, fazendo as pessoas felizes nas comemorações delas por meio do bolo. Como eu gosto de me comunicar, eu faria um bolo temático, com uma palavra escrita, sei lá como, nesse bolo. Então, o sentido da minha vida continua o mesmo, transformar a vida das pessoas. Só que, ao invés da psicologia, eu vou usar fazer bolos. Então, o meu propósito é aprender a fazer bolo. E aí eu vou estudar, fazer bolo. Como que eu vou decorar o bolo? Como é que eu vou enfeitar o bolo? Como é que eu vou aplicar essas palavras de uma maneira original, de uma maneira autêntica, de uma maneira que agregue valor ao meu trabalho? Como que eu vou mostrar para as pessoas? Eu vou criar um perfil em rede social para mostrar o bolo que eu faço? Eu vou me comunicar, eu vou falar como que eu faço esse bolo? Eu vou contar da alegria que eu tenho de acordar e atender as pessoas que vão fazer uma festa e encomendam o bolo para mim? Então, eu tenho várias etapas de realização. Quando eu concluo o curso de fazer bolo, quando eu vou estudar, sei lá, na França, na Itália ou em São Paulo, com alguém que sabe fazer bolos muito bem, que tem receitas diferentes.
E aí o meu objetivo é conquistar todos os dias uma maneira autêntica de fazer bolo. Eu tenho o objetivo de ganhar seguidores nas redes sociais por meio da minha comunicação. Aí eu tenho outro objetivo de aprender a gravar vídeos para dizer para as pessoas que eu faço o bolo. Depois eu tenho um outro objetivo, que é levar no shopping para poder dar um pedacinho do bolo para as pessoas experimentarem e então comprarem o bolo de mim. Entendem que muitas vezes a gente espera uma clareza que só acontece quando a gente entra em movimento. Então, a minha proposta para você hoje é, independente do sentido da sua vida, aquilo que faz sentido para você, adota um instrumento através do qual você pode expressar o talento que você tem, seja fazendo bolo, seja fazendo psicologia. E por meio desse talento, você vai agregar valor à vida das pessoas. Isso aí vai fazer com que você tenha alegria em todas as tarefas e todos os desafios que você tiver te parecerão pequenos e você vai perceber que tudo vai fazer sentido e vai valer a pena. Porque ao invés de você ser feliz com o que você faz, você vai encontrar alegria em tudo que você precisa fazer para conquistar o que você deseja conquistar. Te vejo no próximo episódio.